Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos falar de um assunto que se tornou problema de saúde pública. Pois é, estamos falando da obesidade, mas a obesidade envolvendo uma faixa etária menor, crianças e adolescentes. Quais seriam os motivos que levam uma criança a desenvolver sobrepeso ou se tornar obesa? Quais são os fatores que influenciam? E como a gente, enquanto família, enquanto mídia, enquanto sociedade, pode ajudar ou pode orientar esses pequenos com relação à saúde e ao sobrepeso e obesidade? Para falar sobre isso, está conosco hoje aqui o professor Heber Douro. Tudo bom, professor Heber? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. O professor Heber Douro, ele é formado em Educação Física e Fisioterapia pelo NASP Campus São Paulo e também é mestre em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Desde muito cedo se interessou pela atividade física, pela orientação e pela docência também, porque é uma forma de orientar jovens e adolescentes? Sim, com certeza. Como docente, principalmente, talvez, tenho uma mãe professora que influenciou bastante na minha decisão. Mas a área da saúde era a área que me interessava e foi filtrando e acabei escolhendo essas duas áreas. Há quanto tempo, professor, você trabalha como preparador, educador físico? Eu trabalho na área da saúde já há 11 anos. Escolheu primeiro a fisioterapia e depois a educação física. Exato. E a gente já ouviu falar muito, professor, a mídia tem batido em cima dessa tecla de ser fitness, né? De cuidar da saúde, de cuidar do bem-estar, de investir na educação, na alimentação. Como que fica essa questão para jovens e adolescentes, que a gente sabe que se envolvem muito menos em atividades físicas do que os adultos, né? Normalmente, o que acontece? O adolescente e o jovem, o juvenil, a criança, ele se envolve, ele é mais ativo fisicamente. Mas, com o passar do tempo, as atividades da vida vão engolindo o nosso tempo. E a gente acaba disponibilizando menos tempo para a prática de atividade e exercício físico. Então, essa é a realidade do dia a dia. A gente precisa tomar um cuidado com relação a adolescentes, principalmente, com relação à questão do sedentarismo, não é? As redes sociais, a tecnologia, faz com que o nosso adolescente, a nossa criança, o nosso adolescente, fiquem mais presos dentro de casa. Esse é um grande desafio para o preparador físico, não é? Para o educador? Exato, é um grande desafio. A tecnologia está aí para todos nós. E as pesquisas estão mostrando que quanto maior o comportamento sedentário, que são esses comportamentos que trazem ao tempo de exposição à tela, essencialmente, e outros comportamentos mais, quanto maior esse comportamento sedentário, menor tempo disponível para atividade física e exercício físico, e a tendência é que esse adolescente ou criança tenha uma prática menor de atividade física. Professor, qual que é a relação da educação física, da atividade física na escola com o que é feito em casa, pelos pais, por exemplo? A ideia é que o adolescente, a criança, se exercite mais na escola com relação ao que faz em casa, para tentar compensar. Como é que fica isso? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular no nosso país para a educação básica, ela preconiza que a atividade física, o exercício físico, não é a essência da disciplina, e sim o desenvolvimento adequado das capacidades físicas e também, obviamente, incentivar a criar um bom hábito. Sim, sim. Mas isso, a sua essência é no lar, é na família, é com pai e mãe. Então, na escola, a criança vai aprender outros elementos que envolvem educação física, atividade física, e não especificamente aquele esforço que deveria ser feito pelos pais em casa. Nós temos que criar um bom hábito e passamos muito mais horas com a família do que com a escola. Então, automaticamente, a família ela tem uma importância muito maior em influenciar em criar um bom hábito do que a escola. É como se a escola desse apenas continuidade ao que a família já trabalha e acrescentando alguns outros elementos, é isso? Exato. Perfeito. A gente começou o programa, professor, falando que a obesidade e o sobrepeso entre crianças e adolescentes já é considerado um problema de saúde pública. A gente consegue identificar aí quais são os principais motivadores desse problema? Nós temos um problema muito grande. Hoje, em torno de 7 a 8% da população criança e adolescente já é obesa. Quando a gente fala do sobrepeso, isso ultrapassa facilmente os 30%. Sim. Quando a gente fala de uma porcentagem de gordura
corporal inadequada para a faixa etária, a gente passa dos 50%. Nossa, isso é muito elevado. Então, é muito elevado. E a gente percebe que conforme o desenvolvimento do ser humano, permanece essa obesidade. Então, desde as crianças que nos últimos anos, de 2008 a 2013, a Organização Mundial da Saúde visualizou em pesquisa que aumentou 79% a obesidade em crianças de 0 a 5 anos. Nossa. Então, tivemos um aumento muito intenso. Isso vem mostrando que os nossos hábitos não estão adequados, principalmente da alimentação e também da prática ou ausência, né, do exercício físico, e aí automaticamente o comportamento sedentário está conectado. E essa é uma tendência para continuar aumentando, professor? Ou o que você vislumbra? Vai reduzir, não vai? Ou da forma como nós temos nos comportado enquanto família, enquanto sociedade, isso deve continuar aumentando? Ou seja, a gente vai ter cada vez mais crianças e adolescentes obesos? De acordo com a estrutura familiar que nós estamos vivendo na nossa contemporaneidade, não vejo visualização de melhora. Tanto é que essa pesquisa mostrou... Então o quadro é muito negativo. Piora. O quadro é negativo e a tendência é só de piorar. Nossa, isso é muito sério, né? É muito sério, porque a obesidade ela causa muitas doenças. Uma pesquisa realizada na cidade satélite de Taguatinga, Distrito Federal, visualizou que 12% dos adolescentes, numa amostra representativa, estavam pré-hipertensos ou hipertensos. Isso é uma estatística muito alta. A gente está pensando em adolescente de 14 a 18 anos. Imagina como vai estar esse adulto com 30, 40, 50 anos. A tendência é continuar nesse mesmo ritmo. A tendência é continuar, porque é o resultado de um hábito, de hábitos da vida. E dificilmente as pessoas mudam. Na verdade, elas só intensificam. Após os 30 anos ainda o metabolismo desacelera. Sim. Então a gente tende a comer mais, o metabolismo ser menor. Então a tendência é só ir piorando e não melhorando. Nossa, então isso é bastante grave. De repente alguém está nos acompanhando hoje, assistindo aqui ao Concerto de Ideias e percebeu que nós falamos aí de um problema grave de saúde pública, que é a obesidade, o sobrepeso nas faixas etárias menores, né? Já listamos aqui com o professor Eber alguns dos principais motivadores, dos fatores que levam, né, a esse problema, a essa questão. E agora como é que a gente encontra a solução? Porque alguém está nos acompanhando e está pensando, e aí, o que eu faço? Eu tenho em casa, de repente, um adolescente que está com sobrepeso, que é obeso, ou eu não quero chegar a esse ponto, o que eu tenho que fazer, professor? Nossa, essa tarefa é difícil, hein? Mas como pai e como professor. Como professor, já visualizei na minha prática de educação física escolar e como administrador também, que tive experiência na escola, que a informação é algo importante e está ausente na grande parte dos lares. Então, isso é uma coisa importante que o professor e a escola pode contribuir grandemente, trazendo informação. Então, acredito que isso é um fator. Um segundo fator também importante é os pais participarem de forma mais ativa. Então, acho que esse talvez seria o fator mais importante. Participarem de forma mais ativa da vida dos filhos? Da vida dos filhos. Então, é muito cômodo eu passar num fast food, eu passar num atacadista, comprar ali um engradado de refrigerante, de suco, né, já ali pré-pronto. Então, tudo isso vai facilitar a vida? Facilita. Por criança levar para o lanche da escola, sim, mas com altas doses de açúcar, né? Além do acesso à tecnologia, que aí o comportamento sedentário, a gente tem uma incidência muito alta, está só aumentando nos últimos 20 anos. Obviamente que a tecnologia nos últimos anos mudou muito, sim, né? Sim. Então nós temos hoje, no Brasil, em média, os adolescentes passam 2 horas, ou 58% dos adolescentes, em média, passam mais do que 2 horas por dia na frente de uma tela. Ou de um computador, ou do videogame. Tablet, ou do celular. E isso aumenta conforme o acesso financeiro. Então, conforme maior renda, maior acesso à tecnologia e mais tempo despendido à exposição à tela. E isso vai se intensificando de forma muito rápida. Nos Estados Unidos, nós temos 25% dos adolescentes e crianças passam 4 horas ou mais por dia na frente da televisão. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, nós falamos aqui já, demos 2 dicas, né? A primeira, os pais participarem mais ativamente da vida dos filhos com relação à alimentação.
né? O professor acabou de falar que, sim, nós vivemos numa vida corrida, a nossa rotina é estressante, muitas vezes não dá tempo de você preparar alimentos em casa, então fica mais fácil comprar coisas prontas ou congeladas, fica muito mais prático. Mas o prejuízo disso é muito grande, né? É muito elevado. Então, que os pais participem mais ativamente da vida dos filhos com relação ao preparo da alimentação. E a segunda dica do professor Eber é que a gente reduza, né, professor, o tempo de exposição dos filhos a telas, né? Seja ela televisão, videogame, tablet, celular, que seja isso mais controlado. Isso vai garantir menos sedentarismo? Com certeza, principalmente quando os pais dão exemplo. Aham. Né? Um pai que é sedentário, a tendência é o filho ser sedentário. Então nós precisamos dar o exemplo. Então eu tomo sorvete, mas não dou sorvete para o meu filho, isso não vai funcionar. Dificilmente terá uma eficácia. Então precisamos dar o exemplo, desde a alimentação, desde a prática do exercício. Então ter um estilo de vida saudável, ele preconiza um exemplo do pai e da mãe ou de um familiar que esteja presente no lar. Visualizar o que os pais estão fazendo fica muito mais fácil de fazer do que seguir aquilo que eles dizem. Visualizar e participar juntos, muitas vezes. Exatamente. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, professor, de repente a gente tem aqui pessoas, né, familiares que estão começando uma vida com filhos e tal, então já fica mais fácil de trabalhar nesse sentido, né? Estou iniciando com os meus filhos, eles são pequenos ainda, eu consigo trabalhar em cima dessas dicas que você deu. E quem já está com adolescentes formados praticamente, né, que tem já uma família constituída já há bastante tempo e já tem hábitos, então precisa de uma reeducação. É mais difícil, não é? É muito Exige mais difícil. esforço. É um esforço muito amplo, mas, de acordo aos princípios cristãos, nós temos um dom do Espírito chamado domínio próprio, a qual a gente coloca o joelho no chão e pede a quem nos dá, que é Deus. É só dessa forma que vamos alcançar uma mudança ampla, inclusive diminuindo o comportamento sedentário, melhorando a atividade, o exercício físico, cuidando melhor da alimentação, que tudo isso vai trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. Perfeito, com certeza, né? Com o apoio de Deus você consegue mais disciplina, mais organização, planejamento e uma vida familiar mais saudável e talvez mais ativa. Sim, eu mesmo não consigo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Às vezes melhoramos algumas coisinhas, alguns pedacinhos da vida, mas o domínio amplo é só mediante o poder divino. Ok, professor Eber, muito obrigada por ter participado com a gente aqui do Concerto de Ideias. Obrigado. E obrigada a você que está acompanhando com a gente essa primeira parte do programa. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para continuar falando sobre esse assunto que eu tenho certeza é extremamente atual e nós precisamos fazer algo para evitar esse problema na nossa família. Não saia daí que a gente já volta. Sedentarismo é a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas. Isso faz com que o indivíduo tenha um gasto calórico muito baixo. Muita gente sabe da importância da prática dos exercícios físicos, mas por que será que só 1/3 da população mundial pratica? Você costuma praticar exercícios físicos? Olha, eu costumo muito andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta quase todo dia. Todo dia. Às vezes, sim. Já pratiquei mais, só que hoje em dia eu foquei mais nos estudos mesmo, deixei um pouco de lado. Professor, nas suas turmas de ensino médio, geralmente tem alguém que fica sentado ou toda a turma participa? Como que é essa participação dos alunos na aula? Olha, geralmente eu vejo muitos professores às vezes comentando que sempre ficam 1 ou 2 alunos para fora. Mas com os esportes que eu trabalho, que é vôlei, natação, musculação, não tenho dificuldade nenhuma com nenhum aluno. Todos eles participam, trabalham em grupo perfeitamente, não tenho dificuldade nenhuma de colocar eles para poder fazer as suas atividades. Professor, na sua aula geralmente tem algum aluno que fica sentado ou todos participam? Eventualmente tem um ou outro que fica sentado sim. Eles chegam talvez um pouquinho mais cansados. Como eu dou aula de manhã, na maior parte das vezes o aluno não dormiu bem ou estão com algum problema em casa e a gente acaba descobrindo isso, mas logo, logo eles estão envolvidos também na atividade. Nossa pesquisa de mestrado, você está abordando a questão do exercício físico
Muitas vezes na rotina do estudante universitário, você me disse que tem um conhecimento também para os alunos do ensino médio, né? Será que eles estão dando importância para a prática da atividade física no seu dia a dia? Ou será que existe um déficit nessa questão, né, nessas gerações aí que estão na universidade e no ensino médio? Em pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Saúde, foi constatado que entre os 15 e os 24 anos, você percebe que é a idade do ensino médio até o final da faculdade, é o período em que as pessoas param de fazer atividade física ou mesmo esportes. Então, nessa faixa etária, as pessoas largam. E por que largam? Pela correria do dia a dia, há um estresse constante de estudos, uma rotina de estudos para passar no vestibular, ou mesmo para manter-se na faculdade com boas notas. Então, quando a gente tem esse contexto de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de tempo, as pessoas têm largado, deixado de lado o exercício físico como atividade principal, ou como parte da sua formação como ser humano. Você sabe o que é sedentarismo? Sei. É quando uma pessoa fica muito parada, fica só em cama, fica só em casa, não sai. Sedentarismo é quando a pessoa não tem nenhuma vontade de, por exemplo, caminhar ou até mesmo ir em algum lugar. Então, eu acho que sedentarismo vai além de não fazer exercício físico, mas sim de você não querer nem caminhar, nem fazer algo, sair com os amigos, entendeu? Acho que eu penso assim. Aquela pessoa que realmente não tem vontade nenhuma de, praticar esporte, não tem vontade de fazer nada, literalmente, entendeu? Aquela pessoa que realmente quer ficar no computador, comendo, bebendo, dormindo, não quer sair de casa pra nada. Preguiça. Quando a pessoa ela não quer levantar da cama, quando ela prefere, sei lá, ficar comendo a praticar alguma coisa legal. Nessa idade, nessa fase da vida, existe alguma restrição de esporte ou atividade ou eles podem praticar tudo? Olha, em quesito de restrição, para os jovens não existe. Na verdade, nessa idade que nós temos aí o ápice da condição física para a prática de esportes. Eu diria, na verdade, que o único aconselhamento seria procurar médico, orientação, para poder fazer um exame médico prévio ao esporte. Mas quanto ao esporte específico, não há restrições. Na idade do curso fundamental, é importante que a gente não especialize muito a criança, deixe ela vivenciar o máximo de experiências possível. Então, o que a gente tem é praticamente um jogo de cintura para identificar o que eles mais gostam, mas como a gente tem um programa a cumprir, transformar esse conteúdo em atividades que eles gostem de fazer também com mais frequência. Então, a gente trabalha muito lúdico, muito na brincadeira mesmo, na recreação, para poder atingir ali a vontade deles participarem de todas as aulas. Qual a importância da atividade física no corpo do jovem? A atividade física ela tem um extremo valor na questão de saúde e estética. São justamente os motivos pelos quais os jovens principalmente procuram. Lógico, também nós temos a procura também pelo lazer. Então, tanto o jovem que busca esteticamente falando, ou motivos de saúde, e outros também por lazer, buscam esporte. Qual a importância da atividade física no corpo da criança? A criança ela é uma esponja, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. A prática do esporte para a criança ela vai fazendo um lastro fisiológico. E a criança, quando se torna adulto, ou adolescente, adulto, ou até mesmo lá para a terceira idade, ela já construiu um histórico de atividades que proporcionaram a ela vivências diferentes. Isso vai trabalhar o tônus muscular, o condicionamento cardiovascular, o relacionamento entre eles. Então, há uma construção a partir da idade infantil que ajuda muito para todas as idades que virão. E qual a importância que você acha que o exercício físico tem? Bem, até para o equilíbrio mental, porque geralmente quando você está estressado, você descarrega, por exemplo, para cortar a bola no vôlei ou qualquer outra coisa do gênero. Olha, a atividade física ela ajuda em várias coisas, em depressão, em bom humor. Para você estar com a sua mente limpa, né? Para você ter maior contato com Deus, com as pessoas. Acho que é isso. A importância é que isso desenvolve tanto a área muscular como também a sua saúde, né? Faz muito bem para a saúde. Walter, você me falou que o ser humano é um ser biopsicossocial. Explica essa questão para a gente melhor. Ok. O ser humano é formado pela parte física, pela parte mental e pela parte social. Como o desenvolvimento da parte física, ela influencia no desenvolvimento da parte psicológica, da parte até espiritual que você explicou, que existe essa coligação? Como elas se relacionam?
Então eu preciso dividir de duas formas. A primeira parte seria como relacionar o desenvolvimento integral da parte física com a parte mental. Certo. Quando eu penso nessa questão, eu tenho que lembrar que uma pessoa que tem atividades físicas regulares, de 20 minutos por dia, ela consegue ter maior oxigenação no cérebro. Além de estudos, como por exemplo da revista The Lancet, uma revista bem conceituada na parte de saúde, ela aponta que quanto mais atividade física você faz, mais sinapses cerebrais você cria. Então você vai acabar gerando maior facilidade na questão da aprendizagem. Essa é a questão ligada à parte mental. Agora, quando eu preciso ligar na parte espiritual, eu preciso ir à Bíblia. Aqui eu separei algumas passagens que falam da importância do cuidado com o corpo. Eu vou ali em Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo... 1 Coríntios 6, versículo 19. Certo. Aqui diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então a Bíblia apresenta que eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, e isso envolve cuidar na questão da alimentação, na questão de exercícios físicos, para não ter uma vida sedentária, uma vida de inatividade. Outra passagem que complementaria 1 Coríntios 6 seria 1 Coríntios capítulo 10, onde fala ali no verso 31 o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer que eu devo honrar a Deus através do meu corpo, e se eu deixar meu corpo doente, meu corpo sedentário, eu não vou estar glorificando a Deus. Então é importante sim, para eu ter uma espiritualidade melhor, uma mente melhor, ter um corpo sadio, assim então terei mais facilidade para aprender na parte mental, e também mais facilidade para ter uma comunhão com Deus na parte espiritual. E qual a importância do esporte, da atividade física na formação do indivíduo como pessoa? Olha, o esporte, ele tem uma dimensão muito grande quando nós falamos do desenvolvimento da pessoa, principalmente na área de aprendizado, neuroplasticidade, memória, que é extremamente importante para o jovem, principalmente nessa fase que ele está no ensino médio, ensino fundamental, que é de extrema importância para o desenvolvimento intelectual. O esporte também trabalha nas questões de relacionamentos, ele melhora essa questão da comunicação entre pessoas, socialização. O esporte também trabalha o lado hormonal, que está muito ligado à questão da ansiedade, da depressão, que tem sido principalmente uma crise, uma das grandes preocupações que nós temos tido com os nossos jovens hoje em dia. O esporte, ele também trabalha a parte da expressão em si, da autoconfiança. Eu acredito que todo jovem, ele deveria praticar esporte, não só no sentido de saúde e estética, mas no sentido muito maior, no sentido ele como um todo, intelectualmente falando, na parte de relacionamentos, na parte de aprendizado. O esporte ele está no ser como um todo. Me diz uma coisa, muitas vezes os estudantes universitários têm uma rotina muito pesada de estudos, de atividades, estágio, trabalho e tudo mais. E muitos dizem não ter tempo para as atividades físicas. Qual que é o conselho que você dá para quem tem essa rotina pesada, mas entende a importância de praticar exercícios físicos e quer encontrar um tempinho para essa prática no dia a dia? O ponto principal aqui é que desde a base, na educação básica, as crianças devem vir com uma educação onde aprendem que é importante ter uma educação física de qualidade, é importante cuidar do meu corpo, fazer exercícios físicos, ter uma rotina de exercícios. Porque quando eu penso o que é ser sedentário, segundo a Organização Mundial de Saúde, lá fala que a pessoa que faz pelo menos 150 minutos por semana, ela já não é mais sedentária. Quer dizer, se eu faço pelo menos 3 vezes por semana 30 minutos, já não sou sedentário, já não estou nesse grupo de risco. Mas as taxas mundiais mostram que 77% da população mundial hoje é sedentária, hoje em 2017. Ou seja, é uma doença que afeta o mundo inteiro, é uma doença global. Alguns até colocam o termo uma epidemia global. É uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde pública, justamente, que custa caro para os cofres nacionais, para os governos cuidarem das pessoas que hoje ficam doentes devido a isso. Mas que dica eu poderia dar em relação a isso? Colocar como prioridade a questão da sua saúde e se envolver então com exercícios físicos. Como fazer isso? Separar um tempo. Separa na sua agenda um tempo, esse
desse horário até esse horário é para o meu cuidado com o meu corpo, para evitar doenças, para evitar problemas. Então, é um compromisso seu com você mesmo de fazer exercício físico pelo menos 3 vezes na semana por meia hora. Quanto por dia, por exemplo, qual é um tempo adequado que você sugere? O mínimo seria isso, de 3 vezes por semana, meia hora. Se puder ser se puder ser exercícios regulares de 20 minutos por dia, ou fazer gradativamente um aumento da quantidade de tempo gasto com o exercício físico, seria melhor. Se tem essa dificuldade de começa aos pouquinhos e vai gradativamente aumentando a sequência de exercícios físicos. E aí você vai ter um resultado melhor e exercícios regulares, maior questão, vai ajudar na questão da sua saúde física, na saúde mental e também na saúde espiritual.